Olá, estamos começando mais uma videoaula para a disciplina de Mecânica dos Solos e hoje vamos introduzir um dos assuntos relacionados à percolação do solo, que trata-se da permeabilidade. Para não ficar muito cansativo o assunto, gente, assim como na aula passada, na aula 9, eu vou dividir esse assunto em duas partes. Então hoje eu estou publicando a parte 1 da aula 10 e dentro de 2 dias eu estarei publicando a parte 2. Aqui nós temos o programa da nossa aula. Primeiramente, estarei abordando assuntos relacionados à permeabilidade do solo. Em seguida, sobre a determinação do coeficiente de permeabilidade. E por fim, gente, vamos discutir fatores que influenciam a permeabilidade. Bem, vamos começar, gente, com a questão mais pertinente sobre o que é permeabilidade. Bem, trata-se da medida de quão fácil será para um fluido passar através dos poros de um meio poroso. Para solos arenosos, por exemplo, o fluxo, gente, tende a ter menos resistência, devido justamente aos poros de grande dimensão que esse tipo de solo contém, fazendo com que, né, esse material apresente uma alta permeabilidade. Para solos finos, gente, o fluxo ele é mais dificultado devido a que os poros de um solo argiloso, por exemplo, são muito pequenos. Então, para entender até esse conceito da diferença de permeabilidade entre um solo arenoso e um solo argiloso, eu costumo fazer a seguinte analogia com um tanque de água, em que você instala, por exemplo, uma tubulação de 200 milímetros, em que você tem uma vazão considerável. Em contrapartida, se você colocar uma tubulação, por exemplo, pequena de 50 milímetros, essa vazão reduz, certo? Então, a mecânica, né, da permeabilidade funciona da mesma maneira, né? O solo arenoso, como tem poros muito maiores, a água, né, o fluxo de água passa em maior quantidade. E qual a importância da permeabilidade? Bem, os problemas mais graves em obras geotécnicas são relacionados com a presença de água no solo, como, por exemplo, problemas de infiltração, como podemos ver no problema que houve aqui no túnel do Iguatemi, né, aqui em Fortaleza, que devido ao lençol freático ser muito superficial, houve um grande problema aí de impermeabilização durante a obra. Certamente, para adotar uma solução para isso, houve a necessidade de estudos de fluxo, que obrigatoriamente é necessário sabermos a permeabilidade dos materiais no local. Ou mesmo problema de surgência, como o caso da barragem Joana, como mostra aí na figura ao lado. Essa barragem, alguns anos atrás, passou por um problema sério aqui, uma surgência no seu maciço. E, sem dúvida nenhuma, sem o conhecimento da permeabilidade dos materiais, fica praticamente impossível ajustar um tipo de solução para esse problema. Então, gente, e principalmente, estimativa de vazões. É comum barragens depois de construídas, como por exemplo aqui a barragem Itaúna, haverem surgências, haverem fugas d'água, né, em pequenas quantidades, lógico, tudo isso controlado. E na fase de projeto, essa obra ela é estudada, né, ela é projetada de forma a minimizar essas vazões durante esse período operacional. Então precisa-se conhecimento da permeabilidade para esses estudos de fluxo, ainda nessa fase de projeto. Obras de drenagem. Obras de drenagem também é a mesma coisa. Durante o dimensionamento desses drenos, desse sistema de drenagem de qualquer tipo de obra, né, se faz necessário o conhecimento da permeabilidade desses materiais. Estabilidade de taludes também é outro ponto. Dependendo, por exemplo, aqui do nível freático que estiver, né, atuando no talude, esse mesmo pode apresentar instabilidade. Então é comum, né, na hora de você fazer um estudo de estabilidade, um projeto que envolve um corte de um talude, enfim, a realização de estudos de percolação, e esses estudos, obviamente, são necessários ao conhecimento da permeabilidade. Análise de deformações, sim, as deformações do solo, gente, elas podem ocorrer aí devido à expulsão de água dos vazios, e para isso
A permeabilidade é necessária para estimar algumas dessas deformações. E ainda, rebaixamento de lençol freático. É muito comum a gente ver, né, alguns tipos de drenagem em algumas vias, né, urbanas, e fazendo aí algum tipo de rebaixamento. Então, gente, para você fazer essa instalação aqui dessas ponteiras drenantes, para você colocar um conjunto motobomba, né, para fazer esse bombeamento e tudo mais, você precisa ter uma noção de que permeabilidade o solo tem ali, né? Não pode utilizar qualquer tipo de bomba ou mesmo a instalação dessas ponteiras não pode ser em qualquer distância, certo? Em qualquer profundidade. Então, precisa, né, se fazer uma pequena avaliação sobre esse tipo de material, e para isso o conhecimento da permeabilidade é pertinente. Bem, gente, foi o engenheiro francês Henri Darcy, né, que realizou os primeiros experimentos com fluxo de solo. Então, Darcy, gente, ele utilizou um permeâmetro semelhante a esse que está aqui na foto, né? Aqui nós temos um permeâmetro mais moderno, né? No qual ele inseriu um solo, ele inseriu aqui nesse permeâmetro uma amostra de solo, e neste aparato, gente, ele executou uma experiência para estudar o fluxo de água, variando aí o comprimento da amostra, a pressão de água no topo e no fundo da amostra. Para entendermos melhor o que o Darcy fez, vamos fazer um mesmo experimento, gente, para deduzir a lei de Darcy, só que fazendo agora um experimento mental. Para quem não sabe o que é um experimento, né, uma experiência mental, gente, esse tipo de técnica ele constitui um raciocínio lógico sobre um experimento, normalmente não realizado na prática, cujas consequências podem ser exploradas aí pela imaginação. Esse tipo de prática, gente, foi muito utilizado aí. Esse tipo de prática, gente, foi muito utilizado na física, é muito utilizado na física, para a dedução de inúmeras teorias. Albert Einstein, por exemplo, ele utilizou muito para a dedução da teoria da relatividade que nós conhecemos hoje. Então, pessoal, vamos considerar um permeâmetro que tenha um solo a ser analisado. Então, nós temos aqui o esquema do permeâmetro, o solo ali no interior do permeâmetro. E aí, gente, nós vamos encher de água, vamos aplicar uma carga hidráulica sobre esse solo, de forma que esse material vai ser saturado. E vamos ter aqui, na saída do equipamento, a possibilidade de coletar a água que está percolando por esse solo e mensurar o volume que está percolando, ok? Então, gente, este permeâmetro tem comprimento de percolação L, tem uma carga hidráulica H e uma área A. Vamos admitir que nós podemos aqui, gente, alterar a geometria do nosso aparato, do nosso problema, da forma que nós quisermos. Então, se nós aumentarmos o comprimento de percolação, o que acontece com a vazão? Bem, gente, é intuitivo, né, que o aumento da espessura da camada do solo, isso vai aumentar a dificuldade com que essa água vai percolar por esse mesmo solo. Ou seja, gente, isso faz com que a água tenha mais dificuldade de percolar, logo a vazão aqui na saída ela tende a ser muito lentamente. Nós estamos aumentando esse caminho de percolação, né? Nós estamos aumentando, né, as barreiras, o caminho que a água tem que trilhar aqui pelo solo. Consequentemente, né, essa vazão vai ser bem menor. Então, gente, diante disso, nós podemos dizer que a vazão ela vai ser inversamente proporcional ao comprimento de percolação. Ok. Vamos voltar ao nosso problema inicial, né? Em vez de aumentar o comprimento de percolação, vamos aumentar a pressão de água, né, a carga hidráulica sobre esse solo. Então, gente, se nós aumentarmos a pressão de água sobre a superfície do solo, eu acredito que vocês devem ter conhecimento aí do teorema de Torricelli, que quanto maior a carga hidráulica, maior a velocidade. Então, se maior a velocidade, maior será aqui a vazão, ok? Então, gente, isso também se aplica à mecânica dos solos. Em consequência disso, na hora que você fizer o experimento, a vazão, né, vai ser muito maior
do que anteriormente. Então, a gente pode dizer que a vazão aqui ela é diretamente proporcional à carga hidráulica. Mas se agora, gente, aumentássemos a área, aumentando a área, estaremos aumentando a quantidade de caminhos de percolação, logo aumentaremos o volume percolado, gente. Então, aumentando o volume percolado é a mesma coisa de dizer que está aumentando a vazão aqui na saída. Então, gente, se aumentarmos a área, aumentamos a vazão. Então, a nossa vazão aqui ela vai ser diretamente proporcional à área. Só para fecharmos, pessoal, agora, se em vez de mudarmos a geometria do nosso problema, como nós estávamos fazendo, mudássemos o material. Bem, solos arenosos, nós vimos que oferece menos resistência à água que percola. Logo, a vazão para um meio arenoso tende a ser maior. Em contrapartida, solos argilosos, vimos que esse material oferece uma maior resistência, então ele é mais impermeável. Sendo assim, a vazão aqui na saída, ela tende a ser menor com esse tipo de material. Então, gente, podemos concluir que existe um parâmetro que depende do tipo de solo, de sua granulometria, de sua compacidade, minerais, enfim, um parâmetro que representa o quão permeável é o solo. Então, vamos representar esse parâmetro pela letra K, sendo este parâmetro representação da permeabilidade do solo. Então, gente, quanto maior a permeabilidade, maior a vazão. Então, diante disso, pessoal, nós temos aí a lei de Darcy, a equação que governa o fluxo em um meio poroso. Então, com esse simples experimento mental, conseguimos facilmente deduzir a lei de Darcy, no qual a vazão que percola pelo solo é produto da permeabilidade pela carga hidráulica, pela área, tudo isso dividido aqui pelo comprimento de percolação. Bem, na expressão que acabamos de deduzir, eu não coloquei a carga hidráulica, gente, em fração do comprimento de percolação à toa, certo? Essa relação carga hidráulica, a carga que dissipa, e L, que é a distância a qual a carga dissipa, representa outro parâmetro muito utilizado nos estudos de fluxo, que trata-se aí do gradiente hidráulico I. É um gradiente hidráulico adimensional, uma vez que a carga hidráulica é expressa em metros e o comprimento também é expresso em metros. Então, metro com metro cancela. E aí nós temos a representação do que a gente chama de gradiente hidráulico. Logo, se a gente substituir na expressão deduzida, nós temos que a vazão vai ser K vezes o gradiente hidráulico vezes a área. Sabemos, gente, que pelo princípio da continuidade, visto aí em física, mecânica dos fluidos, enfim, que a vazão é velocidade vezes a área. Fazendo uma comparação dessas duas expressões, podemos notar que a velocidade ela é igual aqui a K vezes o gradiente. Logo, obtemos aí um segundo parâmetro, que é a velocidade de percolação. A velocidade ela vai ser igual ao valor da permeabilidade vezes o gradiente. Relação entre velocidade de descarga, VD, e velocidade efetiva da água, VF. Bem, gente, VD é a velocidade de descarga de água com base na área seccional transversal bruta do solo. Ou seja, trata-se da velocidade com que o avanço do fluxo ocorre ao longo de uma dimensão L qualquer. Então, gente, se você tiver aqui uma camada de solo, aplicar aqui uma carga hidráulica na superfície, essa água vai percolar por esse material e essa velocidade de descarga, gente, ela é expressa
pelo comprimento que ela percolou, L dividido pelo tempo que levou aí o processo. Mas isso é apenas uma visão macroscópica do problema. Quando visualizamos a percolação do ponto de vista microscópico, verificamos, gente, que o fluxo que percola aqui se dá pelos poros, com a água procurando sempre o melhor caminho pela estrutura do solo. E muitas vezes, gente, esse caminho pode assumir aqui, como é exemplificado, um trajeto tortuoso, que faz com que o caminho percorrido, de fato, seja bem maior. Percorrendo um caminho maior, para o mesmo intervalo de tempo, é óbvio que a velocidade, gente, acaba sendo bem maior. Então, podemos concluir que a velocidade efetiva que ocorre aí pelos poros do material, do solo, né, que a gente expressa aí por VEF, que é chamada de velocidade de fluxo ou velocidade de percolação, ela é muito maior que a velocidade de descarga. Bem, sabemos que a velocidade efetiva ela é maior que a velocidade de descarga. Porém, quanto a esse acréscimo? Vamos analisar, gente, o modelo de solo contido em um tubo circular, como vocês podem observar aqui, com uma área conhecida, uma área A. Nesta seção, gente, podemos separar as áreas de todas as partículas de solo e representar por AS. E a área dos vazios que estão aqui presentes e representar por AV, que é a área de vazios. Então, gente, a vazão Q, no qual percola toda essa área da seção do tubo, ela vai ser dada da seguinte maneira. A vazão vai ser a área vezes a velocidade de descarga. Porém, pessoal, a vazão que percola a seção não varia. Logo, essa outra expressão também é válida. A área efetiva, a área apenas dos vazios, multiplicada por a velocidade que acontece nesses vazios, gente, também é igual à vazão que ocorre aí no fluxo. O fluxo, a quantidade de água que percorre por intervalo de tempo, sempre é constante. Então, você tem a igualdade dessas duas expressões. A diferença aqui é que a área vai ser menor, todavia a velocidade vai ser maior. Então, uma coisa compensando a outra. Ok, pessoal. Nós sabemos que a porosidade ela é igual ao volume de vazios dividido pelo volume total. Tratando aqui o nosso problema, nós podemos dizer que esse volume de vazio, gente, é igual a uma área média de vazios multiplicado pelo comprimento. E o volume total, a área média total multiplicado pelo comprimento. Podemos cancelar o comprimento aqui e representar a porosidade em termos de área. A área de vazios dividido pela área total. Em outras palavras, nossa área média aí de vazios vai ser a porosidade que multiplica uma área total. Bem, nós vimos aí pela nossa expressão que a área multiplicado pela velocidade de descarga vai ser igual à área efetiva que multiplica a velocidade efetiva. Bem, a questão aqui da área efetiva, gente, ela vai ser aqui, a área efetiva, numericamente igual à nossa área de vazios, porque essa área efetiva, né, essa descarga está acontecendo justamente nos vazios. Então, gente, essa igualdade aqui, ela vai ser igual à área de vazios, que é a porosidade vezes a área, que multiplica a velocidade efetiva. Cancelando área com área, nós vamos ter que a velocidade efetiva ela vai ser igual à velocidade de descarga dividido pela porosidade. Então, essa é a relação entre as duas velocidades.
E aqui nós temos a representação da nossa velocidade, da nossa relação, né? Que é a velocidade efetiva, ela vai ser a velocidade de descarga dividido pela porosidade do solo. Determinação do coeficiente de permeabilidade. Valores típicos, gente. Para termos uma noção da grandeza do coeficiente de permeabilidade, a tabela exibida aqui mostra alguns valores médios para cada tipo de solo. Podemos observar uma grande variação de valores, né? Como por exemplo aqui areias grossas, né? Com valores de permeabilidade da ordem de 10 a menos 3 metros por segundo. Enquanto, por exemplo, argilas, né? Aqui o tipo de solo de argila, ele apresenta aqui a permeabilidade da ordem de 10 a menos 9 metros por segundo. Estamos falando aí uma diferença da ordem de 10 a sexta, gente, ou 1 milhão de vezes menor, ok? Então, assim como na granulometria, a permeabilidade nos solos assumem aí valores, né, extremamente elevados entre cada tipo de material. Para a determinação do coeficiente de permeabilidade, gente, isso é feito em laboratório através de dois tipos de ensaios. Vamos ver aqui, primeiramente, o ensaio de permeabilidade de carga constante. Então, basicamente, gente, esse tipo de ensaio é mantida a carga H constante durante todo o tempo de realização do ensaio, e aí um volume V é colhido. Para entendermos o nosso problema, vamos analisar, gente, o seguinte esquema de funcionamento para esse tipo de ensaio. Nós temos aqui um permeâmetro com solo de área A e comprimento L. Com uma fonte de água, gente, fazemos a percolação descendente, de cima para baixo, até um certo nível, como mostra na figura. Notem que temos um extravasor aqui do lado esquerdo, semelhante, gente, ao que a gente vê, né, em caixas d'água, né, o chamado ladrão. Esse dispositivo ele vai permitir que aqui na parte superior seja alimentado pela fonte de água e o excesso seja, né, liberado por esse extravasor, sempre mantendo um nível constante. Então, gente, como o solo é poroso, a água vai percolar pelo solo, como vocês podem observar, e aí vai extravasar por essa saída aqui, como vocês podem observar. Com o becker, nós podemos fazer a coleta dessa água, e utilizando um cronômetro, gente, nós podemos fazer a medição do tempo enquanto coletamos essa água. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos determinando o volume e o tempo. Em outras palavras, nós estamos determinando a vazão que está percolando aí pela seção aqui do solo, certo? Variação de volume pela variação de tempo vai me dar a vazão que percola pelo meu solo. Só uma consideração, esse tipo de ensaio, gente, ele é destinado para solos arenosos. Isso eu vou explicar quando for falar de permeâmetro de carga variável. Então, gente, vamos fazer uma dedução aqui rápida. Nós sabemos que a vazão é igual à variação de volume dividido pela variação de tempo. Pela dedução aí da lei de Darcy, sabemos também que a vazão vai ser o coeficiente de permeabilidade, que multiplica H sobre L, que multiplica a área. Então, nós vamos ter aqui que ΔV sobre ΔT vai ser igual ao K, que multiplica H sobre L, vezes a área. Então, a permeabilidade de K vai ser o ΔV, que multiplica aqui o L, dividido pelo ΔT, que multiplica a área e multiplica a carga hidráulica H. Então, essa é a equação da permeabilidade. E aí, a expressão geral para o coeficiente de permeabilidade é obtido pelo ensaio de permeâmetro com carga constante. Nesse slide, gente, eu mostro alguns detalhes do ensaio de permeabilidade. Nessa primeira imagem, o técnico está compactando aqui uma amostra de um solo arenoso no permeâmetro. Nesta outra foto, nós temos o permeâmetro completamente montado. Notem que nós temos aqui uma camada de brita,
que eu vou já explicar o porquê dessa brita. E nós temos aqui algumas torneiras. Tem uma torneira de entrada e uma torneira de saída, ok? Nesse vídeo, gente, é feita a conexão do permeâmetro com um reservatório que irá alimentar. Esse reservatório ele vai ter uma carga sempre constante aqui nesse nível, e ele irá alimentar o sistema. É importante destacar, gente, que é comum colocar nessa camada de brita, como eu falei, para justamente quando essa água estiver caindo e enchendo o permeâmetro pela primeira vez, né, não haver erosão na superfície. Então aqui vocês já podem observar, né, a penetração, né, a saturação desse solo à medida que o permeâmetro começa a ser preenchido. Aqui nós temos a execução do ensaio, com uma proveta, né, coletada a água que sai pela base do permeâmetro, e aí com o cronômetro você faz aí a medição da vazão que está acontecendo ali pelo permeâmetro. Exercício 1. Se o ensaio de permeabilidade fornece os seguintes valores, nós temos aqui comprimento de percolação de 30 cm, a área da amostra 177 cm², diferença de carga constante 50 cm, água coletada em um período de 5 minutos, o volume é de 350 cm3, pede para calcular a condutividade hidráulica do solo. Vamos responder essa questão aqui, gente. Nós temos que o comprimento de percolação, segundo o enunciado, são 30 centímetros. A área é de 177 centímetros quadrados. A carga hidráulica, diz aí o enunciado, que é de 50 centímetros. O delta T, né, o tempo, a variação de tempo foi de 5 minutos, que equivale aí a 300 segundos. E a variação de volume, né, o volume coletado, foi de 350 centímetros cúbicos. Bem, aqui a questão é bem simples, aplicação de fórmula. O coeficiente de permeabilidade vai ser igual ao ΔV, que multiplica L, isso dividido pelo ΔT, que multiplica a área, que multiplica a carga. Então, a permeabilidade vai ser igual a 350 centímetros cúbicos, que multiplica o comprimento de percolação de 30 centímetros, tudo isso dividido pelo tempo de 300 segundos, que multiplica a área de 177 centímetros quadrados, que multiplica a carga hidráulica de 50 centímetros. O centímetro quadrado, gente, vezes centímetro, dá centímetro cúbico, que eu posso cortar com o centímetro cúbico de cima. Então, a unidade aqui do K vai ser centímetro por segundo. Então, a permeabilidade aqui, fazendo os cálculos, dá 3,95 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros por segundo. Você pode também colocar esse valor da permeabilidade pelo sistema internacional. Então, o K também pode ser expresso aí por 3,95 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Alguns solos, gente, podem levar muito tempo para percolar o fluxo pelo permeâmetro. Aqui, gente, nós mostramos um teste feito em 3 tipos de solo: areia, silt e argila. E neste teste, um pequeno volume de água vai ser liberado. Vocês podem observar aqui as saídas de água. Vai ser liberado sobre essas amostras. E ao terminar dessa água, desse certo volume que foi liberado de infiltrar, o processo é repetido e aberto novamente uma torneira e vai alimentando e vai saturando essas amostras aqui de solo. Então aqui é a execução do ensaio. Vocês podem observar que um solo arenoso, né, a infiltração ocorre praticamente instantânea, né? Então à medida que ele vai
liberando aqui, a água infiltra praticamente de forma imediata, né? E a zona de saturação, gente, é bem mais envolvente. Para o silt, que tem uma granulometria um pouco menor que a areia, né, ele tem, né, uma dificuldade um pouco maior, né? A zona aqui, né, a quantidade de água que está percolando, ela é muito menor. E a argila, gente, vocês notam que a argila acaba também sendo o material menos permeável. Então, por esse vídeo, por esse experimento, nós podemos ver, né, ratificar, né, o que nós falamos aqui no início da nossa aula, que materiais arenosos têm uma permeabilidade muito maior, em contrapartida a argila ela tem uma permeabilidade bem menor. Só para a gente ter uma ideia, gente, o exercício 1 que nós acabamos de resolver dizia no enunciado que o ensaio tinha levado cerca de 5 minutos. Esse tempo é um tempo absolutamente aceitável e normal para um experimento real em laboratório. Todavia, gente, se fizéssemos o cálculo, se nós adotarmos aqui, né, que o K, né, em vez de ser aquele K fornecido pela questão, fosse um K, né, fosse um valor de permeabilidade de uma argila, o ensaio, gente, levaria, em vez de 5 minutos, levaria 137 dias para percolar o mesmo volume lá, que foi de 350 centímetros cúbicos. Então, gente, por isso que eu falei que ensaio de permeabilidade com carga constante para solos argilosos é praticamente inviável, certo? Primeiro, porque não faz sentido a pessoa ficar tanto tempo para realizar um ensaio deste. E segundo, porque a água coletada sofreria os efeitos do ambiente e haveria perda de volume também por evaporação. Então, o que fazer numa situação como essa, gente? Para solos mais finos, solos argilosos, nós recorremos aí ao ensaio de permeabilidade com carga variável. Então, esse ensaio consiste no mesmo permeâmetro, como mostrado anteriormente, só que em vez de conectar o permeâmetro a um reservatório de carga constante, o topo aqui do nosso permeâmetro ele é conectado, gente, a um conjunto de buretas aqui, como vocês podem observar. Essas mesmas buretas bem fininhas que a gente vê, por exemplo, comumente em laboratórios de química. Essa bureta ela vai ser preenchida completamente até um certo nível. E aí começa-se, né, inicia-se o ensaio. E aí a carga, né, conforme vai percolando pela amostra de solo, a carga vai sendo reduzida, né, até um certo nível. E dependendo dessa variação de carga, a gente tem uma ideia de quanto é, né, de quanto é o valor da permeabilidade. Para exemplificarmos, gente, nós temos aqui no desenho esquemático o permeâmetro de área A, comprimento de percolação L, e aí esse permeâmetro é conectado a uma bureta com uma área Azinho, né, uma A minúscula aqui apenas para diferenciar em relação à área do nosso permeâmetro. A altura, a carga inicial, eu vou chamar de HI. Então, gente, no decorrer do ensaio, esse volume, né, vai ser passado, né, vai atravessar o nosso solo aqui argiloso. E aí esse nível da bureta ela vai reduzir a um nível que a gente vai chamar de HF, ou altura final. Bem, gente, nós temos aqui o nosso permeâmetro. Eu vou colocar apenas aqui uma saída de água, que faltou no nosso desenho esquemático. E vamos fazer o seguinte, eu vou deduzir aqui a equação para o ensaio de permeabilidade com carga variada. Então, pessoal, eu vou traçar aqui uma superfície de controle, certo? Acredito que você já deve ter visto algo semelhante em mecânica dos fluidos, para a gente fazer uma análise do volume que está entrando e do volume que está saindo do nosso sistema. Então aqui, superfície de controle. Perfeito, gente. Então vamos analisar aqui a saída do fluxo de água. O vetor velocidade está nesse sentido. E o vetor área, gente, também está no mesmo sentido da velocidade. Então a vazão aí, né, a gente pode expressar pela lei de Darcy, que é K
vezes H sobre L, vezes a área. Na outra extremidade, gente, se a gente analisar, o fluxo está indo de cima para baixo, então o vetor velocidade está nesse sentido, porém o vetor de área está de baixo para cima, certo? O vetor área ele é sempre perpendicular à nossa superfície de controle. Então, pessoal, como exige uma divergência, vai haver uma divergência de sinais também. A vazão, gente, ali em cima, ele vai ser ΔV sobre ΔT, né? A variação de volume dividida pela variação de tempo. Se considerarmos aqui uma variação dH, nós temos que a vazão vai ser a área, que é o Azinho, que multiplica dH, que é a variação de altura, dividido por dt, que é a variação de tempo. Como existe uma divergência aqui de sinais, que a gente viu, o sinal vai ser negativo, ok? Então, a vazão aí vai ser expresso desta forma. Então, pessoal, a vazão que entra vai ser igual à vazão que sai. Então, K, que multiplica H sobre L, vezes a área. Isso aqui vai ser igual a menos a área da bureta, que multiplica dH dt. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou reorganizar essa nossa equação. Então, eu vou colocar o H para o lado esquerdo. Então, dH sobre H vai ser igual a menos o K, que multiplica a área, dividido pela área da bureta, que multiplica L, tudo isso multiplicando o dt. A partir dessa expressão, eu vou integrar as duas partes. Então, eu vou integrar isso aqui, da carga hidráulica inicial até a carga hidráulica final. E a mesma coisa aqui, eu vou integrar do tempo igual a zero até o tempo igual a t. Essa primeira integral, gente, nós temos o seguinte: integral de dx sobre x, só relembrando aqui, ele vai ser o logaritmo neperiano de x. Então, isso aqui vai ser o logaritmo neperiano da carga final menos o logaritmo neperiano da carga inicial. Então, a gente tem que fazer aí a subtração dos dois extremos. Isso vai ser igual a integral disso aqui, ó, todo esse valor aqui é constante, então vai para fora da integral. Então, você vai ter aqui menos K vezes a área sobre a área da bureta vezes L vezes o tempo. O sinal aqui, gente, está negativo. Eu vou passar para o outro lado. Vocês vão multiplicar todo mundo por menos 1. Então, aqui eu vou apenas inverter os sinais. Logaritmo neperiano da carga inicial menos o log da carga final. Isso vai ser igual a K vezes a área vezes o tempo, dividido pela área da bureta, vezes o comprimento de percolação. Relembrando aqui outra propriedade, log neperiano de A menos o log neperiano de B. Isso é igual ao log neperiano de A dividido por B. Então, continuando aqui, pessoal, essa expressão ali vai ficar log neperiano da carga inicial dividido pela carga final, igual a K vezes a área vezes o tempo, dividido pela área da bureta, vezes o L. Outra propriedade, gente, logaritmo neperiano de A, ele é igual a 2,3 log na base 10 de A. Então, vamos aplicar aqui ao nosso problema. A permeabilidade vai ser 2,3 vezes o log na base 10 da altura, né, da carga hidráulica inicial sobre a carga hidráulica final, que multiplica a área da bureta vezes o L
dividido pela área vezes o tempo. Então, essa é a expressão para a permeabilidade para a carga variável. Então, resumindo, gente, está aqui os cálculos no nosso slide. A expressão geral para o ensaio de permeabilidade de carga variável vai ser igual a 2,3 vezes o comprimento de percolação vezes a área da bureta, dividido pelo tempo vezes a área do permeâmetro. Tudo isso multiplicando o log da altura inicial dividido pela altura final. Exercício 2. O ensaio de permeabilidade de carga variável, gente, são dados os seguintes valores. Nós temos aqui o comprimento da amostra de 200 milímetros, a área da amostra, a área do permeâmetro, 1000 milímetros quadrados, a área do piezômetro, gente, o que é esse piezômetro? É a própria bureta. Então, a área da bureta são 40 milímetros quadrados. A diferença de carga no tempo, T igual a zero, 500 milímetros, ou seja, isso aqui é a nossa altura inicial. Diferença de carga no tempo, T igual a 180 segundos. Então, foi feito aqui um ensaio de 3 minutos, né? A altura final foi de 300 milímetros. Vamos responder aqui a questão, gente, é uma questão bem simples. O comprimento de percolação, ele me diz que é 200 milímetros. A área, 1000 milímetros quadrados. A área da bureta é falado que é de 40 milímetros quadrados. A variação de tempo, gente, foram 3 minutos ou 180 segundos. A carga hidráulica inicial é de 500 milímetros e a carga hidráulica final é de 300 milímetros. Então, pessoal, nós vamos aqui apenas aplicar, né, esses valores na expressão do K, que é igual a 2,3 vezes a área da bureta vezes o comprimento de percolação, dividido pela área vezes o tempo. Tudo isso multiplicado pelo log na base 10 da carga hidráulica inicial, dividido pela carga hidráulica final. Substituindo os valores, a permeabilidade vai ser igual a 2,3, que multiplica 40 vezes 200, dividido por 1000, que multiplica o tempo de 180 segundos, vezes o log na base 10 de 500 dividido por 300. Então, gente, vocês notam que eu estou utilizando aqui tudo na mesma unidade, tudo em milímetro, ok? Não tem problemas. Então, a permeabilidade aqui, fazendo esse cálculo, é de 2,27 vezes 10 a menos 2 milímetros por segundo. Se você quiser transformar para o sistema internacional, a permeabilidade vai ser de 2,27 vezes 10 a menos 5 metros por segundo. Está aí a solução do problema. Então, gente, a nossa aula de hoje seguiu aí o capítulo 6 do Souza Pinto e o capítulo 7 do livro do Das, certo? Próxima aula, eu estarei aí dando continuidade a essa aula 10 ainda, na parte 2, e nós veremos aí como fazer cálculo em permeâmetros com solos estratificados e vamos ver alguns fatores que podem afetar a permeabilidade.